Amém, meus irmãos, graça e a paz. Amém. Glória a Deus. Eu quero que, ainda em pé, você abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 34. Vamos ler até o 36. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Só até aqui, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Pai, queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome, Senhor, por esta noite, por estarmos reunidos com a tua igreja. Obrigado, Pai, pelos irmãos que estão presentes, os irmãos que estão em casa, mesmo estando em poucos, sabemos que o Senhor está entre nós, mas não só entre nós, mas em nós também. Ó Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Agora te pedimos que elucide a tua palavra para todos os teus filhos, que possamos entender, ó Deus, a tua palavra, e que o teu Espírito Santo possa derramar unção nesta noite, e que possamos, ao entender, glorificar o teu nome por isso. Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor repreenda toda ação de demônios que tem por objetivo roubar a tua palavra do coração. Ó Deus, eu peço que esta palavra possa cair no coração dos teus filhos, germinar e dar muitos frutos. Pai, nós assim pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Meus irmãos, pode sentar. Como é bom poder estar com vocês novamente. Como já disse na abertura, é muito bom. Nós estamos às vésperas aí de iniciar os nossos batismos. Vamos ter batismo a partir da segunda semana, segundo sábado de setembro. No primeiro sábado, no caso, dia 5 às 4 horas, vamos ter o nosso curso de batismo. Só iremos batizar os irmãos que estiverem presentes, tá? Se você não puder estar presente, nós colocaremos você numa segunda classe. Organizaremos uma segunda classe para que você possa se batizar, tá bom? E também no dia 5 reiniciaremos o nosso cursão presencial. Eu estarei ministrando o cursão. Foi algo que nós conversamos com os pastores das igrejas, que o pastor da igreja local é quem dará o cursão na sua igreja. Então, lógico, salvo aquele dia que ele não puder, ele vai passar para alguém estar ministrando, mas todos os pastores estarão ministrando na sua igreja local. E eu estarei ministrando aqui também. Tudo bem? O curso de batismo eu também estarei ministrando. E vamos estar batizando os irmãos em nome de Jesus. Como são muitos irmãos que irão se batizar, não poderemos batizar todos num dia só. Então faremos uma escala. Cada sábado estaremos batizando uma pessoa apenas. Tudo bem? Então fale isso na sua célula, fale isso na sua rede. Uma outra coisa importante que eu preciso falar para vocês é sobre o cursão bíblico que está acontecendo para os líderes, supervisores, coordenadores e pastores. Eu acredito, irmãos, que você, como líder, já entrou no Telegram, já está participando do grupo e está estudando aquilo que está sendo ministrado lá no grupo. É muito importante para você que é líder, é o seu compromisso, é a sua responsabilidade
crescer no Senhor. Crescemos no Senhor quando conhecemos a sua vontade. A sua vontade não é ministrada a nós por extraterrestres, ou mesmo por uma experiência espiritual, né? Não vem aqui, não vai vir um anjo ministrar para você. Por isso que a palavra de Deus foi deixada. O Senhor deixou a sua palavra, que é a Bíblia, para que nós saibamos qual é a sua vontade. Se você tem dúvida de qual é a vontade de Deus, estude a Bíblia, porque ela expressa a vontade de Deus para o homem e para você que é crente. Amém, meus irmãos? Então, o cursão bíblico para os líderes, supervisores, pastores, coordenadores, está sendo lá pelo Telegram. Aqui no presencial, quem estará presente é só o líder em treinamento e os membros da igreja. No primeiro momento, não vamos fazer inscrição. Mas se tivermos aqui uma quantidade grande, lógico, muita gente vai ser barrada lá fora, e aí passaremos a fazer uma inscrição para que você possa participar aqui do cursão presencial. Os líderes não venham, também não venham os supervisores e não venham os pastores para essa classe, por favor. Por isso que eu acredito e confio na palavra dos líderes da nossa igreja, que todos estão estudando ali. Já encerramos hoje, liberei a última aula do cursão para os líderes hoje. Então, você tem aí, olha, 12 aulas do cursão para você estudar. Essa semana não vamos liberar nenhuma aula a mais, vamos liberar nova matéria a partir de segunda-feira, para dar tempo para os irmãos continuarem estudando essa matéria que está sendo dada lá no Telegram. Então, dá uma corrida aí, dá uma estudada, são 20, 28 minutos cada aula. Então, estude lá rapidinho, para que a semana que vem você possa começar a nova matéria. Tudo bem? Então, essa semana não espere no Telegram mais aula, porque já encerrou as aulas dessa matéria. Agora, semana que vem, nós liberamos uma nova matéria para vocês. Tudo bem? Amém, meus irmãos? Eu gosto de deixar bem explicado, para que não haja dúvida, e gosto de ficar repetindo todos os cultos, para que realmente não haja problemas. Meus irmãos, nós sabemos que aqui Jesus estava como que num discipulado. A Bíblia diz que ele chama a multidão, mas chama também os discípulos, e ali ele começa a ministrar algo na vida deles. Você sabe que discipulado tem a ver com ministrar a palavra de Deus. Discipulado não é para saber da vida da pessoa, não é para controlar a vida da pessoa. Eu sei de muitos casos na nossa igreja de líderes que controlam a vida dos irmãos. Você não controla a vida de ninguém, meus irmãos. Discipulado não é para isso. Se alguém te ensinou assim, ensinou errado. Discipulado não tem a ver com você governar a vida do irmão. Discipulado tem a ver com você direcionar. Você dá uma direção na palavra, mas também você não pode tomar decisão pelo irmão. Você acha que eu compro um carro vermelho ou amarelo? Não sei. Escolha você o que mais te agrada. Mas quando são questões que envolvem a palavra de Deus, e eu penso que no discipulado, todo discipulado deveria existir, logo no início da oração, também uma ministração da palavra de 5 minutinhos, 10 minutinhos. E Jesus fez isso. Jesus, então, chama os seus discípulos e começa a ministrar. E interessante, vai guardando isso no coração, irmão. Interessante que, com Jesus, a justiça de Deus não consiste em um código legal externo, vocês já sabem disso. Mas a justiça agora ela é definida por uma pessoa, que é Jesus. Então, a justiça de Deus não é definida pela lei, mas por Jesus. Mas se você vê, nós sabemos disso, estamos debaixo da graça, estamos debaixo da bondade de Deus, isso é muito ministrado. Só que nesse caso Jesus começa a ministrar diferente aqui. Ele começa a chamar os seus discípulos para uma posição de responsabilidade. Porque quem experimentou a graça de Deus, quem experimenta a bondade de Deus, não larga nunca mais do Senhor Jesus. Esse negócio de alguém falar assim, é porque eu estou cansado de ser crente, é porque ele nunca experimentou de Jesus. Lembra que uma multidão seguia Jesus? Aí, de repente, Jesus para, está todo mundo recebendo a bênção, está todo mundo recebendo, sabe, tudo de Deus. Está ali, Jesus cura, e Jesus liberta, e Jesus
traz pão do céu, faz tantos milagres. De repente Jesus para e fala assim: é o seguinte, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Espera aí, que história é essa? Então, você vê, a bondade de Deus está, mas de vez em quando o Senhor vem puxar a corda para ver quem realmente recebe a graça e continua. Você percebe que toda a multidão foi embora, o pessoal saiu escandalizado. Que isso, essa igreja está exigindo demais. Não é assim que as pessoas falam? Enquanto nós estamos falando aqui assim, olha, você vai receber bênção, a bênção de Deus está sobre você, está mesmo. Mas o que nós queremos chamar atenção para você, de você, e liberar sobre você também, que essa graça e essa bondade traz responsabilidades. Quem experimenta a graça e a bondade de Deus, quando o Senhor fala assim, olha, o negócio é o seguinte, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo? Falou, eu como, estou junto. Por quê? Não dá para largar Jesus. Pensa de onde o Senhor te tirou. Pensa para onde você estava indo. Qualquer circunstância da vida jamais pode remover você da presença de Deus. Você está numa posição em Cristo. Nenhuma situação, nenhuma circunstância, as circunstâncias da vida está tirando você da presença do Senhor, está tirando você da célula, você não é mais aquele intenso com o Senhor. Espera aí, você não comeu e não bebeu de Jesus, você não entendeu Jesus ainda, então você, qualquer circunstância da vida está balançando você. Ah, não, está exigindo demais, já está querendo que eu coma carne e beba o seu sangue. Isso chama-se compromisso. Comer da carne, beber do sangue tem a ver com compromisso, responsabilidade. Mas a quem isso é exigido? Do mundo? É exigido daqueles que não são participantes do reino de Deus? Isso é exigido daqueles que são servos de Deus, filhos de Deus, que estão debaixo da graça, que experimentaram a bondade de Deus. Amém, meus irmãos? Você concorda com isso? É a deixa para tomar água, né? Então, presta atenção. Quando Jesus, então, chama os discípulos e começa a falar para eles assim, olha, se alguém quiser vir após mim. Estava todo mundo com Jesus. Estava todo mundo do lado dele. Estava todo mundo seguindo Jesus. Mas quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava falando que a justiça exige-se o quê? Compromisso total, sem distração e sem acomodação. Aquele que experimentou dele, ele está falando assim, se você experimentou a graça, se você experimentou beber desta água, se você experimentou do reino, se você experimentou de mim, então pegue a sua cruz e siga-me. Mas tem gente que não quer pegar a cruz. Tem gente que não quer ter trabalho. Quem está fazendo já o cursão bíblico está sendo muito ministrado. Se você não está sendo ministrado, irmão, não sei o que vai tocar no seu coração. Porque eu me converti de novo na liderança, ouvindo esse cursão. Bênção. Então, presta atenção. Então, Jesus exige lealdade. Tomar a cruz tem a ver com você se comprometer, saber que vai ter dores, saber que vai ter dificuldades. Nem todo dia vai ser seu aniversário como é do Jean hoje, né, Jean? Nem todo dia vai ser bolo, festa, como o Jean está tendo hoje. Deve ter tido o dia inteiro. Festa, parabéns, bolo, almoço, janta. Então, quer dizer, nem todo dia é dia de festa. Mas, tomar a cruz, seguir Jesus, tem a ver com isso. Você ser leal ao Evangelho. Você ser leal ao seu compromisso. Você ser leal àquilo que a palavra de Deus expõe para que você possa andar nela. Então, talvez alguém que gosta de falar de graça, talvez esteja falando, não, mas a graça não exige nada. Isso é uma baita de uma mentira, irmão. Eu acho que isso nasceu no coração do diabo. É do inferno isso. Pessoa que fala que a graça, ela não condena, e não condena mesmo, porque Jesus não condena. Mas falar que a graça não te leva a ter responsabilidade com Cristo, com a célula, com Jesus, com os compromissos, isso é mentira. Então, Jesus traz isso, exigindo o quê? Mostrando o quê? Que segui-lo tem a ver com
você ser leal. Leal a quem? Aos homens? Não, a sua palavra. Mas se a palavra de Deus diz para você ser leal a alguém, você vai fazer o quê? Não, porque você ouve muita gente falar, não, eu vou ser crente em casa. Não, eu vou ser crente, só vou obedecer a Deus, mas o Senhor fala o quê para nós? Ele só fala que devemos obedecê-lo? Então presta atenção, há uma história lá no livro de Esther, que é a coisa mais linda. Se você não lê o livro de Esther, a gente tem vários livros interessantes na Bíblia, toda a Bíblia é muito apaixonante, mas existem algumas histórias que realmente revelam, parece que a nossa vida. E o livro de Esther é um livro lindíssimo, porque conta de uma virgem chamada Esther, que de repente se torna rainha. E ela substituiu a sua antecessora, a Vasti, que não quis se submeter ao rei. Eu não quero. Não quer? Então tá bom, vou escolher outra rainha. E o rei Assuero vai lá e escolhe Esther. Não vou contar essa parte da história. Mas é interessante que nesse tempo, Esther então era uma judia. O rei talvez não sabia do seu paradeiro, talvez não sabia da sua nacionalidade, porque o povo judeu naquela época estava todo ali misturado com aquele povo. E talvez não soubesse, o rei não soubesse quem era Esther. Mas Esther era judia, sobrinha de Mardoqueu. E o que acontece? Existia um camarada no reino chamado Amã. E Amã, ele era uma pessoa que passou a ter ódio de Mardoqueu. E aí nós vamos para o nosso primeiro tópico, para ilustrar para vocês o que Jesus estava querendo dizer com aquele compromisso. Uma parte dele, lógico. Podemos abrir um leque muito grande sobre o que Jesus quis dizer: tome a sua cruz e siga-me. E o que eu quero falar é justamente sobre essa questão da lealdade. E a lealdade tem a ver com o livro de Esther. E a Bíblia diz então que, em primeiro lugar, que lá no capítulo 3 de Esther, nem todo aquele que é exaltado, aquele que está numa posição alta, é de Deus. Você vê, Amã, ele foi considerado pelo rei demais, exaltado pelo rei. Aí chegou um momento que Amã foi tão honrado pelo Senhor, ou pelo rei, que o rei exigiu que toda pessoa se dobrasse diante dele quando ele passasse. Não era o rei, era Amã, era um tipo de coordenador do reino. Então, o coordenador passava, as pessoas se ajoelhavam, mas tinha uma pessoa que não se ajoelhava, que era Mardoqueu, que era judeu. E aí, quando você vai procurar a origem, por que ele não se dobrava? Porque tinha a ver com adoração. Era tipo venerar a pessoa, era adorar a pessoa. E Mardoqueu não fazia isso, ele não se dobrava. Tem muita gente que tem medo de revelar sua fé. Tem muitos cristãos que têm medo de expor a sua fé, de assumir sua posição cristã. Então ele dá jeitinho para tudo. Ele se torna um político, ele faz negócio com todo mundo para poder se associar às pessoas. Mas Mardoqueu não tinha esse espírito. Ele não se associava com coisa errada. Ele não se associava com idolatria. E aquele efeito de ajoelhar-se diante do rei, lembra que a igreja primitiva foi perseguida por César, pelo Império Romano, porque eles tinham uma máxima: se adora e só se chama de Senhor o Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, o Império Romano foi feroz com a igreja, matou milhares de pessoas, jogaram eles para serem comidos pelos leões, justamente porque eles não queriam chamar César de Senhor, porque César era um tipo de semideus, eles se consideravam como um semideus. E a igreja não aceitava chamar César de Senhor, por isso sofreram. E Mardoqueu não foi diferente, ele assumiu a sua fé. Por isso você precisa assumir a sua fé. Você vai todo dia para a igreja? Eu amo o Senhor Jesus, Ele fez coisa muito grande por mim. Todo dia você tem que estar na célula, de vez em quando você precisa passear. Esse de vez em quando não é de vez em quando, mas é sempre. Quando as pessoas falam para você assim, você tem que dar uma folga, Ele está falando para você, deixa a igreja. Você precisa de lazer, Ele está falando assim, curta a vida. Olha, você precisa pegar uma praia de vez em quando, você está branco,
Por quê? Ele está falando o seguinte, não é que de vez em quando é para você ir na praia, é porque ele quer que você vá passear todo dia, porque onde já se viu. Então, é um tipo de adoração. Então, Mardoqueu não aceitava, não negociava isso, não tinha negócio com ele. Se fosse para substituir o seu relacionamento com Deus, ele abandonava tudo. Ele não deixava nada interferir no seu convívio com o seu Senhor. E Amã exigia que todas as pessoas se ajoelhassem diante dele. Mas Mardoqueu não fazia isso, isso revoltou ele. Quando as pessoas vieram falar com ele, falou, Mardoqueu falou que não vai se ajoelhar. Ele ficou com raiva. Só que a Bíblia diz, lá no versículo 6 do capítulo 3, lá de Esther, que Mardoqueu achou pouco matar só Mardoqueu. Aliás, Amã achou pouco matar só Mardoqueu. Ele falou, peraí, não vou matar só ele, não, vou matar todo judeu. É aquele lance, irmãos, é aquele caso assim, quando uma pessoa tem ódio de crente, ele tem ódio de todos os crentes. Se alguém tiver ódio de você, pode ter certeza que tem ódio de mim. Por quê? Não existe, eu não gosto de crente. Ah não, eu só gosto daquele crente porque ele é bonzinho. Não é que ele é bonzinho, é que ele negocia. É que ele se envolve, ele também se envolve com as coisas erradas. Então porque Mardoqueu não se relacionou. E por causa disso, Amã então determinou que ele iria dar um jeito de matar todos os judeus. Chega diante do rei e fala para o rei, olha, você sabe que tem um povo aí que está misturado com o nosso povo, que não segue as nossas leis. Tem que dar um jeito nesse povo. O rei vai lá, tira o seu anel de prata, dá para ele, fala, ó, o que você decidir, faça. E o rei, então, autorizou matar todos os judeus em um dia. Um dia determinado, todos os judeus, o vizinho poderia matar, saquear sua casa, matar sua esposa, matar seu filho, poderia matar todos os judeus, e quem matasse por cada um ia receber uma quantia em dinheiro. Já pensou? Então, nem todas as pessoas que têm autoridade é de Deus. Não caia nessa, irmão. Você sabe, os irmãos vão fazer autoridade espiritual, no cursão, se alguns já fizeram, existem os níveis de autoridade. Então, as autoridades governamentais são grande autoridade para nós. E nós as respeitamos. Só que existe 3 autoridades maior, que é Deus, que é Jesus, que é a palavra. Entendeu? Nenhuma dessas autoridades existentes na terra se sobrepõe à autoridade de Deus da palavra. Os irmãos entendem isso? A nossa fé não tem negócio. Ninguém tem maior autoridade do que a palavra de Deus. Quantos entendem isso? Diga amém. E você vê, Amã era uma autoridade, e o rei tinha determinado que todas as pessoas deveriam se ajoelhar diante dele. Agora, será que não tinha crente lá se ajoelhando? Lembra do caso lá de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Só estavam eles lá. Só existiam eles. Tinha mais de 100 mil judeus deportados para a Babilônia. Só eles estavam lá, nessa festa. Lógico que não. Mas eles não se dobraram. E Mardoqueu também não se dobrou. E foi por isso que então aquele que tinha autoridade, aquele que tinha posição, aquele que estava numa posição de exaltação diante da sociedade, essa pessoa não era boa, era maligna. Então nem toda pessoa que tem posição, irmão, tem dinheiro, você tem que se relacionar com ele. Sai dessa, só porque ele tem muita cultura, ou porque ele tem muito dinheiro, ou porque ele é do governo, ou porque ele é, sabe? Irmãos, nem toda pessoa que exerce autoridade, ela é boa, ou que está numa posição, ela é de Deus. Nada se sobrepõe à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ok? Deu para entender isso? Aí, você vê, antes disso acontecer, tinha acontecido um fato, lá no capítulo 2, no versículo 23, a Bíblia diz, a partir do verso 21, que tinha, de repente, 2 eunucos do rei, batendo papo. E naquele papo, Mardoqueu estava sentado, ouvindo os 2 eunucos, conversando sobre matar o rei. Nós vamos matar o rei.
vamos acabar com a vida dele, vamos aqui armar uma armadilha. Mardoqueu ouviu e foi lá e denunciou os dois. Os dois foram presos, constatou-se a verdade e os dois foram mortos. A Bíblia diz, escreve lá no versículo 23 do capítulo 2 de Esther, coloca para os irmãos. Vai me acompanhando, irmão, me acompanhe. Diz assim, na parte B do versículo, olha o que diz. E isso foi escrito na onde? No livro das crônicas perante o rei. Foi registrado algo, olha, parece que foi uma coisa proposital. Foi registrado. Porque se registrava tudo mesmo. Mas isso aconteceu antes de Amã se levantar contra os judeus. Ficou registradinho lá, deixa eu te falar. Todas as tuas ações, todas as suas boas ações, todas as tuas atitudes em prol do reino de Deus, tudo aquilo que você faz de bom, as coisas malignas não são registradas, sabia disso? Os teus pecados não estão registrados. Ninguém fala amém. Não, pastor, eu queria que tivesse tudo registrado. Não são registrados. Porque você está respingado pelo sangue de Jesus. Os irmãos já entenderam isso. Os teus pecados não estão registrados. Por isso você tem que confessá-los todos ao Senhor. Por isso você tem que se arrepender. Não se arrepende para ter fé. Você tem fé. Você crê que o sangue de Jesus está respingado sobre você. Então, por causa dessa fé, por causa da obra de Jesus na cruz, então você vai lá e confessa o seu pecado. Você se arrepende dele. Você vê que isso é uma consequência de quem crê em Jesus. Não tem como uma pessoa falar assim, eu estou dando muita informação hoje, né? Não quero confundir os irmãos. Mas, não tem como a pessoa falar assim, eu me arrependo sem crer na obra da cruz. Para você se arrepender de uma atitude tua, você primeiro precisa crer na obra da cruz. Quando você crê no sangue derramado por Jesus, então automaticamente você se arrepende. Tudo bem? Ok. Porque tem muita gente que fala, eu estou arrependido, mas eu não creio em Jesus. Aquilo lá não é um arrependimento de salvação, aquilo é um arrependimento que a pessoa naturalmente tem. É um remorso, ela chutou o cachorro na rua, fala, me arrependi de ter chutado o cachorro. Mas aquilo lá não envolve a obra da cruz. A fé que em Jesus e na obra que ele realizou na cruz, gera em nós um arrependimento por causa dos nossos pecados. E aí é onde acontece justamente que você não tem o registro lá no céu dos seus pecados e das suas obras malignas. Porque você se arrepende, você crê em Jesus, você se arrepende e você é respingado por esse sangue. Então, quando você chegar no céu, vai se abrir, quando eu falo céu, é a eternidade com Deus, com Cristo. Vai se abrir o livro, mas não é o livro da morte, é o livro da vida. E o que está registrado lá? Aquilo que Jesus fez por você. Nenhum mal está registrado lá. E todas as tuas obras são registradas no céu para justamente você receber recompensa, galardão. E aí você está preocupado, será que o Senhor se lembra dos meus pecados? Não se lembra. Então, eu quero falar para você assim, as obras que você fez de bom, estão todas registradas lá na eternidade. Quando o Senhor chamar você, você vai receber galardão daquilo que você fez. Cada coisa, a Bíblia diz que se você der um copo de água para um pastor, vai receber galardão de... Ninguém lê Bíblia aqui, pelo amor de Deus. Se você der um copo de água para um profeta, você recebe o quê? Galardão de... E se você der para o líder de célula, recebe o quê? Fala, irmão, pelo amor de Deus. Galardão, os irmãos em casa não podem falar, mas você pode. Ou vocês estão chocados ou estão com frio. Então, você vê, a Bíblia diz que são pequenas coisas que você faz que estão registradas. Você vai receber galardão por isso. Não pense, o pastor falou do dízimo, da oferta, não pense que tudo isso é banal. Existe um registro acerca de tudo isso. Deus quer se fazer lembrar para poder te abençoar. Deu para entender isso? Ele se faz lembrar para poder liberar sobre você, que é filho dele, a sua bênção. Então, acredite,
Aquilo que você tem feito de bom. Não pense que você veio pintar as paredes, você veio lavar a igreja, você ajuda na célula, nada disso, irmãos, passa em vão. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode ter certeza disso. Quantos creem? Amém. Então, presta atenção. Então, a lealdade de Mardoqueu foi registrada. A tua lealdade é registrada. Pastor, que lealdade você está falando? Que lealdade? Presta atenção. Quando você se torna crente, uma das coisas que nós ensinamos muito para você, você deve respeitar as autoridades, honrar essas autoridades. Honrar não tem a ver com venerar e não tem a ver com idolatrar. Tem muita gente que idolatra pastor, já viu isso? Tem muita gente que até passa a se parecer com o pastor, porque ele idolatra muito aquela pessoa. A idolatria, tem que tomar cuidado com isso. Então, tem pessoas que idolatram coisas, mas a lealdade que eu estou falando para você tem a ver com ser leal com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus. Quando eu sou leal com a minha fé, com a palavra de Deus, eu sou leal também às autoridades. A Bíblia diz que, o Senhor Jesus disse que amarás o teu próximo. Quem é teu próximo? Está próximo de você, sua casa, sua família. Então, você deve ser leal às autoridades que compõem essa comunidade. Dentro da sua casa, quem é a autoridade da sua casa? Seu pai, sua mãe, o seu marido, não é? Então, quando você passa para uma célula, quem é a autoridade de uma célula? O líder de célula. Quando você vai para uma rede, quem é a autoridade de uma rede? O pastor de rede. Quando você está dentro de uma comunidade chamada igreja, quem é a autoridade dessa igreja? O pastor. Agora, muitas pessoas falam assim para mim, pastor, eu honro o pastor onde eu vou. Não, a gente ouve falar assim, eu sou leal ao pastor. Ao pastor, sim. Mas não interessa, irmãos, você ser leal a mim. Você precisa ser leal primeiro ao seu líder de célula. Se você não é leal ao seu líder de célula, se você não honra o teu líder de célula, você acha que você vai me honrar? Você me honra porque você não convive comigo. Porque o teu líder de célula está mais próximo de você. Então você vê mais os defeitos dele do que os meus. Então é muito fácil você honrar uma pessoa que está à distância. Agora, o que o Senhor quer que você honre, as pessoas estão próximas. Você deve honrar aquela pessoa que está mais próxima de você, que tem autoridade sobre você. Então, você precisa honrar o teu líder de célula. O líder de célula, consequentemente, precisa honrar o seu supervisor. O supervisor, consequentemente, também é o seu coordenador e o seu pastor de rede. Se nós não levarmos por esse caminho, a igreja vai ser uma bagunça. E o reino de Deus não é bagunça. Mas o reino de Deus é organizado. Então, presta atenção, você deve ser leal, sim, às autoridades, mas a autoridade que está mais próxima de você. Não importa, você pode falar, eu sou leal ao pastor Ivaldo, mas você deve ser leal ao teu líder de célula. Se você desonrou um líder de célula, eu não vou esperar que você honre a mim. Se o líder de célula não honra o seu supervisor, quer passar por cima dele para falar comigo, qual a primeira coisa que eu falo para os irmãos quando me procuram? Você já falou com o seu líder? Aí o líder vem e fala comigo, você já falou com o seu supervisor? Se a esposa vem falar comigo, você já falou com o seu marido? Entendeu? Se o jovem fala, você já falou com o seu pai? Com a sua mãe? Porque a autoridade que está mais próxima é a autoridade que nós devemos honrar e ser leais a ela. Não adianta falar, o pastor Ivaldo é gente boa, olha, o pastor Mauro, o pastor Delcio, nossa, eu gosto tanto deles. É porque você não está próximo. Pergunta para os pastores se gosta tanto de mim assim. Entendeu? Porque está próximo, a gente faz reunião semanalmente. Tem rede aqui que não tem nem reunião. Mas deveria ter, toda semana, pelo menos uma vez por semana, nós nos reunimos com os pastores para orar com eles e para ministrar a palavra na vida deles. O pastor de rede deve fazer isso com seus coordenadores, supervisores. Então, presta atenção, a tua lealdade está sendo registrada.
Se você não é leal, se você não honra, se você gosta de gritar com o teu líder, gritar com o teu pastor, gritar com o teu supervisor, eu quero falar para você, isso não está sendo registrado. Você está deixando de receber de Deus. Mas presta atenção, aconteceu um fato nesse interim, que são coisas que vão acontecendo na história. A Bíblia diz lá no versículo 4, que então Mardoqueu ficou preocupado com o povo judeu, os servos de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Eu estou falando rápido hoje. Estou parecendo o Anderson. A Bíblia diz então que os judeus começaram a ficar desesperados quando souberam da lei, que aquele dia, no mês 12, iria naquele dia, exatamente naquele dia, todos os judeus poderiam ser mortos, não ia ser crime matar judeu. Procuraram Mardoqueu, que agora? Aí Mardoqueu vai lá, chama Esther, manda uma mensagem para Esther, fala assim para ela, abre aí para a gente no capítulo 4 de Esther, versículo 13. É uma mensagem importante para nós. Ó. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther, não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Que ela achou que ela era rainha, ela ia escapar, mas ela era judia. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Aí diz o versículo 15, então, acho que é só até o 14, tá bom, só até o 14. Então, em terceiro lugar, em primeiro lugar, nós estamos falando que todo aquele que é exaltado não quer dizer que ele é de Deus. Em segundo lugar, nós falamos que a lealdade ela é registrada. Em terceiro lugar, você foi escolhido para anunciar neste tempo a palavra de Deus sem medo. Você foi escolhido, Esther foi escolhido. Hoje eu estava ouvindo porque Deus sempre dá um escape. O Senhor sempre dá um escape para os seus filhos. Por isso você não pode ter medo. Quem tem medo, eu não estou falando medo de covardia. Há dois tipos de medo quando nós falamos medo. Existe um medo que é natural. Eu fico meio em pânico na altura. Por exemplo, se me colocar no 15º andar, eu não consigo assistir filme, que o camarada olha, a câmera faz assim para baixo, dá um negócio, eu me seguro assim na poltrona, no sofá. Quem tem isso também? Ergue a mão, irmão. Existe esse medo, que é um medo natural, é do ser humano, é natural. Por exemplo, eu tenho medo de muitas coisas. Eu tenho medo de cobra. Você tem medo de cobra? Eu tenho medo de cobra. Dá um negócio. Barata. Barata não é medo, né? Só dá medo se ela sai voando. Mas é natural do ser humano. Esse tipo de medo é natural. Agora, existe aquele medo que é covardia. A pessoa é covarde. A pessoa, ela tem medo, mas não tem coragem. Você pode sentir medo, mas você tem que ter coragem. Eu tenho medo, mas eu vou para cima. Eu tenho medo, mas eu vou andar nesse brinquedo. Tem que ter coragem, irmão. É ou não é? Covardia não é de Deus. Mas coragem, sim. Sentir medo, podemos sentir naturalmente, que é do ser humano, mas não podemos afrouxar. O que o Senhor nos fala, que podemos sim sentir medo, mas devemos ter coragem para anunciar a palavra de Deus. Você tem que ter coragem para anunciar. Tem que ter coragem para tomar as decisões. Tem que ter coragem para se posicionar. Irmãos, nem todo mundo vai gostar de você. Tem muita gente que não gosta de mim, tenho certeza. Tem muita gente, se pudesse, falava um monte para mim. Por quê? Porque você tem que se posicionar. Você tem que colocar a sua posição. O que Mardoqueu estava esperando de Esther? Que ela se posicionasse. Pelo amor de Deus, você está do lado do rei, fala com ele, dá um jeito. Agora, se você não falar para o rei acerca do nosso povo, do livramento que ele precisa dar para o nosso povo, Deus vai levantar eu sei que de algum lugar a salvação vai vir, o resultado vai vir, nós não vamos morrer, nós cremos que Deus vai dar um jeito na situação.
Os irmãos entendem isso? Eu creio que Deus dá um jeito na situação. Eu estava até ouvindo uma historinha hoje, talvez vocês já ouviram também, que um camarada foi condenado, e eu recebi no celular, num grupo aí de cabeleireiro, e ele foi condenado à morte, ou à prisão perpétua, sei lá. Condenado não, melhor, ele foi sentenciado e foi levado a júri. E na hora da decisão, 3 do júri condenaram ele, e 3 do júri absolveram ele. Total de 6. Quem decidia? O juiz. O juiz queria condenar ele, mas ele não tinha culpa de nada. Ele era inocente, e é servo de Deus. E ele falava para as pessoas: eu sei que Deus vai me livrar, que Deus vai me livrar. Alguma coisa Deus vai fazer para me livrar. Alguma coisa vai acontecer para Deus me livrar. Mas aí deu empate e o juiz foi decidir. O juiz queria decidir para mandar ele para a cadeia, mesmo ele sendo inocente, porque ele queria fazer firula com as pessoas, não ficar mal com ninguém, todo mundo ali. Então ele falou: eu quero condenar ele. E aí chamou ele e falou: vamos fazer o seguinte, eu vou escrever 2 papéis aqui, absolvição e condenação, e você vai escolher um dos 2. Aquele que sair vai ser a minha decisão. Só que na hora de escrever, o que ele fez? Condenação nos 2. Não tinha jeito. Aí chama ele, tá os 2 papéis lá, ele vai ter que escolher um. Ele fala: senhor juiz, eu sei que o Senhor vai me dar um livramento. E o juiz pensando consigo, falando: se Deus absolver, eu acredito em Deus, mas é impossível. Os dois papéis são pensando consigo, é de condenação. E aí ele vai lá, na hora que chega lá, ele fala: eu sei que Deus vai me livrar dessa. E ele foi lá e pega um dos papéis, ele fala: eu sei, tenho tanta certeza que o Senhor vai me livrar. E ele pegou, amassou o papel e comeu o papel. Entendeu ou não? Se o outro papel estava a condenação, o que ele comeu estava o quê? A absolvição. Deus dá um livramento, irmão. Deus traz livramento para os seus filhos. Você crê nisso? Então você não pode ter medo para anunciar a palavra de Deus, para você poder falar de Jesus, é como encontro. Tem pessoas que às vezes vai lá para fazer libertação. Ai, pastor, eu não sei. Não, eu falo para os irmãos: não tenha medo. Maior é o que está com você. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu falei: você precisa pregar. Ela falou: eu não tenho condições. Eu falei para ela assim: peraí, a tua confiança está em você ou está em Jesus? A tua habilidade vem de você ou do Espírito Santo? Então você tem que passar a confiar mais no Espírito Santo. Você tem que confiar no livramento do Senhor. Então não tenha medo. Mas se eu falar, eu vou perder meu cargo. Se eu falar de Jesus, começar a falar de Jesus, vou perder meu emprego. Se eu começar a falar de Jesus, as pessoas não vão querer se relacionar comigo. Não tenha medo. O Senhor vai te colocar numa posição de honra. Você crê nisso, não? Ele vai te livrar. Pode ter certeza disso. Vamos encerrar. Fica de pé. Último pontinho, só para a gente encerrar. Aí, quando você chega no capítulo 6, lá de Esther, no capítulo 6, é justamente aonde Deus entra. É onde Deus entra na história. É o capítulo 6. Talvez a tua vida está exatamente desse jeito, até o capítulo 6. Talvez você não chegou no capítulo 6. Mas o capítulo 6 é onde Deus interfere na história de Mardoqueu e do povo judeu. Talvez a tua vida está mais ou menos desse jeito. Você faz o bem, você honra o Senhor, você é uma pessoa leal. Eu quero te falar, o Senhor está registrando tudo isso. Na hora certa Ele vai intervir, pode ter certeza. E no capítulo 6, então, o rei não consegue dormir, é assim. O Senhor traz perturbação
no coração daqueles que têm que te abençoar. Enquanto ele não te abençoar, enquanto ele não descobrir que o negócio é com você, ele não vai conseguir dormir. Entendeu? E o rei queria dormir de qualquer jeito, trouxe calmante, trouxe tarja preta, ele não conseguia dormir, perturbado, irmão, perturbado. Está acontecendo alguma coisa, mas tudo isso estava acontecendo no mundo espiritual. Por isso que não desespere, meu irmão. Talvez a coisa está ruim para você, mas lembre-se, foi tudo registrado, está registrado diante do Senhor. E aí o rei não consegue dormir, chama lá um dos seus servos e fala: vamos fazer o seguinte, começa a ler o livro das crônicas do rei aí, traz aí o livro das crônicas, lê aí para mim, para ver se dá sono. E o camarada não abre o livro das crônicas, justamente na onde? Cai justamente aonde estava escrito do livramento do rei. Quem foi que fez isso? Aí o servo do rei falou: foi Mardoqueu. Sério, o que nós fizemos para esse homem? Nada. Não pode ser isso. Deve ser por isso que eu não consigo dormir. Chama esse homem aqui. Mas aí antes ele consulta a Amã, né? A Amã vem entrando. Amã, deixa eu falar com você, rapaz. O que a gente faz quando a gente se agrada de uma pessoa? O que o rei pode fazer para uma pessoa? Amã, pensando que era ele, falou: rei, o rei tem que pegar suas vestes mais lindas, as vestes reais, colocar nesse homem. Mas não só isso, rei. Coroa e coloca na cabeça desse homem. Meus irmãos, tem gente que fica torcendo por um tropeço seu, para ele tomar teu lugar. Tem gente que não se cabe pela tua alegria, pela tua vitória. Sabia disso? Tem gente que quer colocar a tua capa e quer colocar a tua coroa. Mas não deixe que ninguém roube a tua coroa. Esse foi o conselho do Senhor lá em Apocalipse. Não deixe que ninguém roube a tua coroa. O diabo está querendo tirar a tua coroa. Às vezes você está ali na liderança da célula, está indo bem, de repente tem um problema na célula, ou na rede, você já pensa o quê? Eu vou abandonar. Primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa quando a coisa não está indo bem, é o quê? Abandonar. Quando o súbdito não está honrando ele fala: eu vou abandonar. Quando as coisas não estão dando certo, uma discussãozinha, vou abandonar, vou largar tudo. Sabe o que é isso? É ter a coroa roubada. Não deixe ninguém roubar a tua coroa, porque essa coroa quem te deu foi o Senhor. Deu para entender isso? Aí a Bíblia diz que então o rei fala: sério, tem que fazer? Não, rei, não só as vestes reais, não só a coroa, coloca ele no carro presidencial. E não só isso, pede para a pessoa mais importante do reino. Ele queria que o rei fizesse isso por ele. A pessoa mais importante do reino quem é? O rei. Pega a pessoa mais importante do reino e sai com ele pela rua desfilando e falando: olha o que o rei faz com quem ele se agrada. Ele falou: rapaz, boa mesmo, boa ideia que você teve. Vai lá, chama Mardoqueu, tudo que você falou, sem tirar uma palavra, faça isso com Mardoqueu, porque ele foi leal ao rei. E o rei honra que eles são leais a ele. Mardoqueu ficou, aliás, Amã ficou irado, irmão, fez aquilo. Mas resumindo, lá no capítulo 8, toda a trama dele é revelada pela rainha Esther ao rei. E ele, desesperado, achando que o rei já ia matar ele, correu, se jogou lá aos pés de Esther, e lá no quarto da Esther, entrou no quarto, na cama, e se jogou lá. Você vê como que, você fala assim, deve ser tudo coincidência. É nada, irmão. Essa é a derrota do diabo. É isso que Deus faz com o inimigo. Ele mesmo vai se enforcando. Ele pensa que ele está derrubando você. Aí você fala: Senhor, eu confio na tua cruz. Eu confio no teu sangue, Senhor. Eu confio no teu escape. Eu confio na tua provisão, Senhor. E o diabo acha que está vencendo você. Aí você começa a clamar pelo nome do Senhor Jesus. Você começa a clamar pelo sangue do Senhor Jesus. E ele pensa que está derrotando você. E o Senhor está deixando ele dar a volta no pescoço dele mesmo.
De repente, meus irmãos, o rei entra no quarto. O que é? Você está querendo forçar minha esposa? Quer dizer, está querendo estuprar minha esposa? Se aproveitar da minha esposa? Também isso você quer? Não só o reino, você quer também a minha esposa? Os dois eunucos chegou, pegou ele, falou: ó rei, inclusive ele fez uma forca para Mardoqueu. Leva ele, enforca ele lá também. É isso que o Senhor vai fazer com o diabo. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus na cruz expôs publicamente. Foi o que o rei fez com Amã. Amã é um tipo do diabo. O rei expôs publicamente Amã. O Senhor Jesus na cruz expôs publicamente o diabo. E dele se gloriou na cruz. A cruz de Cristo expôs publicamente a derrota do diabo. Mas sabe, meus irmãos, sabe o que aconteceu com o povo judeu? O rei não podia voltar atrás no decreto. Lá no capítulo 8 fala que o rei falou: eu não posso fazer nada, eu já decretei. O rei não pode voltar atrás na sua palavra. Jesus não volta atrás na sua palavra, irmão. O rei não podia voltar atrás da sua palavra. Ele disse, vai cumprir. Mas sabe o que é interessante? Aí o Espírito Santo, eu acredito que faz esse mover. Aí a Bíblia diz que o rei teve uma ideia, falou: peraí, mas eu não posso revogar, mas eu posso baixar um outro decreto. Qual foi o decreto que o rei deu? Que todo judeu tinha direito a se defender. Se alguém chegar na tua casa, você tem direito de se defender. Antes não tinha, agora você tem. Se alguém tentar tocar nos seus bens, você pode matar. Você não vai ser penalizado por isso, porque o judeu não podia matar ninguém daquela nação, daquele povo, era povo do rei. Mas se alguém do meu povo tentar tocar em um de vocês, você pode matar também. Sabe? Se o diabo tentar tocar em você, irmão, o Rei dos Reis está falando: eu te dou poder e autoridade. Você pode destruir. Se ele tentou tocar na tua casa, você pode orar e repreender ele. Se ele tentar tocar nos teus negócios, pode orar e repreender. Se ele tentar tocar na tua célula, pode levantar as tuas mãos para cima e glorificar o nome do Senhor, e ele vai ser repreendido pelo nome do Senhor Jesus, o nome do Rei dos Reis. Ele tem poder e te dá autoridade para derrotar o inimigo, meus irmãos, amém? Não é bom demais? Então lembre-se, a lealdade, ou melhor, a justiça de Cristo, exige esse tipo de lealdade. Sabe, você pode estar sofrendo hoje. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não fez, irmão. As coisas erradas não estão relacionadas diante do Senhor. O que está registrado diante do Senhor são as tuas boas obras. Aí você fala: pastor, que boas obras eu tenho? Eu não sou nada. É verdade. Mas até isso o Senhor Jesus faz por você. Até a coisinha parafusar errado ali, Ele acha graça. Até fazer uma célula, tentar fazer alguma coisa para o Senhor, Ele acha graça. Fala: está aí meu filho tentando fazer alguma coisa para mim. E Ele tem prazer de te abençoar por aquilo que você não fez, mas que o Espírito Santo fez através de você. E você assim mesmo é abençoado por Ele. Deu para entender isso? Não tenha medo. A justiça é Jesus Cristo. Quem recebe essa justiça, quem está debaixo dessa graça, meus irmãos, há um mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele passa a ser uma pessoa leal à palavra do Senhor, leal aos seus líderes, sabe? Isso é igreja, isso chama-se igreja. E o Senhor Jesus está entre nós, está dentro de nós. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor? Antes de nós orarmos?